Olá, seja bem-vindo a mais um Estatística Prática. Você está no canal do Professor Guru e eu sou o Professor Conrad. Hoje a gente vai fazer uma análise de uma reportagem publicada pelo UOL, em que o título é Abel Ferreira é eleito o melhor treinador do Brasil. Muito bem. Quando você acessa essa reportagem que estava na capa principal do UOL, aparece escrito assim: Pesquisão UOL 2023. Será que realmente é um pesquisão? Né? Dá a sensação de que é uma pesquisa grande, robusta. Vamos dar uma olhadinha. No texto, ele falava o seguinte: ele dava as porcentagens dos melhores treinadores. Então dava lá o Abel Ferreira com 48,8%, Fernando Diniz 20,9% e Dorival Júnior com 9,3%. E depois tiveram outros treinadores citados. Então, ao todo, a gente tem 8 candidatos, vamos dizer assim, de um total de 20 times que participaram da Série A do Brasileirão. Então, já tem alguma coisa meio esquisita, né? Como que foi feita essa pesquisa? Será que ela foi de modo espontâneo? As pessoas que responderam simplesmente disseram, ó, foi fulano o melhor treinador. Ou será que ela tinha uma lista com os 20 candidatos? Pois bem, isso a reportagem não esclarece. Uma coisa interessante é a forma como eles exibiram o gráfico das porcentagens. No caso, como é uma mídia digital, o gráfico ele é interativo. Então, se fosse uma mídia impressa, esse gráfico não estaria bom, porque ele não está claro. Mas pelo fato de ser uma mídia digital, a gente percebe que foram feitas bolinhas de tamanhos diferentes com os nomes das pessoas votadas. E quando a gente passava o mouse, por exemplo, aqui em cima do Abel Ferreira, abria esta caixinha aqui, dizendo o nome dele, o time e a porcentagem de votos. Aqui, por exemplo, uma outra situação, passando o mouse em cima do Fernando Diniz, abria esta caixinha aqui, mostrando o nome, time e porcentagem de votos. Então, é uma forma interessante de apresentar um gráfico estatístico na forma de bolhas, né, em que o tamanho de cada bola representa a porcentagem. Isso é bem interessante, está correto, está bem feito. Se fosse uma mídia impressa, o gráfico ele teria que ter aqui ao lado de cada bola as porcentagens, tá? Mas como é uma mídia digital, é um gráfico interativo, tá ok, tudo bem, tudo certinho com esse tipo de gráfico. Agora, eles falam sobre o que é esse pesquisão do UOL. O pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima. Ok, isso daí é para garantir a própria segurança do respondente, porque ele pode ficar constrangido de jogar num time e votar em outro técnico. Só que essa pesquisa foi respondida por 43 jogadores da Série A. Muito bem. Se você pensar que cada time tem, só para facilitar a conta, são 20 times na Série A em 2023, se cada time tiver 20 jogadores, a gente já tem um total aí de 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, 43 responderam. Aí você pode falar assim, pô, mas 43 de 400 dá mais ou menos 10% da população. Muito bem. Primeira coisa, a população de interesse dessa pesquisa não são os torcedores, são os jogadores, porque só foram entrevistados jogadores. Então a gente tem uma população em torno aí de 400 pessoas, possivelmente mais, mas vamos jogar para menos, 400 pessoas. 10% daria 40, 43 é um pouco mais de 10%. Ok. 10%. Poxa, 10% é bastante gente. Do ponto de vista estatístico, 43 pessoas até que é pouco. Se você considerar a ideia de que são 20 times, começam a surgir algumas dúvidas e alguns questionamentos. Então, primeira coisa, qual foi a metodologia utilizada nessa pesquisa? Como que eles chegaram nesses jogadores? Como eles abordaram os jogadores? Foi presencial? Foi mandando um e-mail?
foi publicando um QR Code no mural e o jogador escaneava. Então, quem são esses jogadores? Como que eles foram abordados? A pesquisa não explica. Como que essas entrevistas foram realizadas? Foi digital? Foi em papel? Também não explica. Então, a gente fica com dúvidas, a gente não sabe exatamente como que ela foi feita. Então, temos um problema metodológico. Uma outra coisa, a pesquisa contemplou os jogadores de todos os times? Porque são 20 times, 43 pessoas. Se fosse uma pesquisa proporcional, teriam que ter sido entrevistados 2 jogadores por time. Mas, pela quantidade, 43, obviamente não ocorreu isso. Possivelmente não ocorreu isso, né? Pode ser que seja proporcional à quantidade de jogadores que tenha dentro de cada time, mas a pesquisa não fala, a reportagem, né? Não fala nada disso. Qual que é o grande problema? Vamos supor que desses 43 que responderam à pesquisa, 10 fossem jogadores do Palmeiras, ou 20 fossem jogadores do Palmeiras. Se praticamente metade forem jogadores do Palmeiras, é mais ou menos lógico que o técnico do Palmeiras vai ganhar a eleição, vai ganhar a pesquisa. Então, sem saber se houve uma proporcionalidade do número de jogadores entrevistados versus a quantidade de jogadores presentes em cada time, a gente não pode garantir que essa pesquisa tem uma boa confiabilidade. Ou seja, essa pesquisa pode estar viesada. Ela pode ter um viés em que mais jogadores, por exemplo, do Palmeiras, do São Paulo, responderam a essa pesquisa do que se você pegar em relação, por exemplo, ao Santos. Então, possivelmente há um viés no sentido de que mais jogadores de um certo time votaram e menos jogadores de outros times votaram. Além disso, a gente tem uma outra questão. Se são os jogadores que estão avaliando a qualidade, a eficiência dos técnicos, né, para você julgar que é o melhor técnico, você tem que conhecer o trabalho desse técnico. Como que você garante que esses 43 entrevistados conhecem todos os técnicos? Possivelmente eles não conhecem todos os técnicos, eles não trabalharam com todos os técnicos. Então, como que você vai julgar o trabalho de uma pessoa se você nunca trabalhou com essa pessoa? Você vai julgar com base na visão. Então, olha a comparação. Você trabalha com um técnico, então você conhece bem ele, eventualmente conhece algum outro, mais um ou dois que você já trabalhou. Então, sobre esses, você tem capacidade de julgar corretamente, mas tem um monte de outros técnicos que você nunca trabalhou. Você vê eles atuando, mas você vê o técnico atuando em campo é diferente de você estar dia a dia trabalhando com esse técnico. Isso gera um viés, né? Até pela proximidade, pelo contato frequente, você acaba escolhendo um técnico que você tem conhecimento, que você tem relacionamento mais constante. Você não vai votar numa pessoa que você só ouviu falar, só viu uma vez lá no campo e nunca trabalhou com ela. Então essa pesquisa, ela é uma pesquisa um pouco complicada e eu diria para vocês que a grande conclusão dessa pesquisa é que essa pesquisa não é uma pesquisa quantitativa, que aí entraria a questão da estatística, mas sim ela tem um caráter qualitativo com possíveis falhas metodológicas, porque se não houvessem falhas metodológicas, a metodologia da pesquisa teria sido apresentada. Eles não apresentaram, não esclareceram. Então, a reportagem é muito curta, basicamente eu mostrei para vocês a reportagem completa. Então, isso nos leva a crer que essa reportagem é uma típica reportagem divulgando uma pesquisa que é para causar barulho, causar burburinho, para as pessoas falarem, comentarem sobre essa reportagem, compartilharem essa reportagem com os amigos em redes sociais.
gerando fluxo para o site. É o que muitas vezes a gente chama de caça-cliques, né? Você joga lá no Google, aparece um título chamativo, a pessoa entra lá e fala: Nossa, eu torço para o Palmeiras e o técnico é o melhor técnico. Eu torço para o São Paulo e ele é o terceiro melhor. Então, é mais para chamar a atenção do leitor, capturar o clique, fazer com que esse leitor, com que esse internauta fique dentro do site para ler a reportagem, o que garante mais tempo no site, o que garante visualização de anúncios, o que garante receita para o site. Tecnicamente falando, é uma pesquisa, uma reportagem mais com características de marketing do que de cunho científico. Em termos de cunho científico, gente, sendo bem honesto, não tem cunho científico algum nessa pesquisa. Tá? Foi uma pesquisa praticamente que eu não chamaria de pesquisa, e sim de enquete. Foi uma opinião coletada de forma espontânea, os resultados foram apresentados, não há uma metodologia explícita e simplesmente eles divulgam isso como sendo uma verdade absoluta para gerar burburinho, para gerar publicidade para o próprio portal. Muito bem, espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se ver num próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e até mais.